E nossa convidada especial, proponente do caso, Fabiana Tomás Pelliciari. Bom dia a todos. Bom, contar para vocês um pouquinho, então, do caso de Soul. É uma nova marca da Natura, que acabou de chegar no mercado. E Soul nasceu num planejamento estratégico de 3, 4 anos atrás, quando nós mapeamos 2 oportunidades aparentemente desconectadas. De um lado, uma inquietude com o tema de sustentabilidade, que é um tema muito caro para a Natura, parte da nossa essência, da nossa razão de ser, e uma percepção de que, apesar do tema já ser muitíssimo falado, ele ainda não estava massificado, ou seja, ainda não fazia parte, de fato, da vida dos indivíduos e das suas atitudes cotidianas. De outro lado, um mapeamento de mercado e uma visão de que, apesar da Natura já ser líder no mercado de cosméticos no Brasil, naquela época, nós estávamos concentrados em apenas 1/4 desse mercado, que é a faixa de preços premium, né? Prestige ou premium. Enfim, com essas 2 oportunidades na mão, nasceu o projeto, chamado Projeto Essencial, e agora a marca Soul, que eu apresento para vocês. Olhando para a sustentabilidade, para aquela inquietude que tínhamos, nós vimos um grande movimento já acontecendo na sociedade, mas ainda restrito a poucos, a um público mais vanguardista, a um público muito plugado, moderno nas redes sociais, um pouco, talvez, fora do sistema, se a gente puder dizer dessa forma, que era um movimento de consumo consciente, né? Muitas vezes nem chamado dessa forma, mas que, de alguma forma, a gente percebia que novas formas de consumir e novas formas de viver a vida eram um drive para esse público. Essas formas elas vinham valorizar uma busca pelo essencial, uma busca por experiências ao invés da posse dos objetos e do acúmulo, e um consumo mais inteligente e menos pautado nos excessos e no desperdício. A tecnologia e as redes sociais passam a fazer bastante sentido e ajudar muito que isso aconteça nesse momento, para que esse consumo passe a ser, de fato, mais otimista e as escolhas de cada um possam ser escolhas com mais sentido e com mais propósito. Então, o panorama que a gente olhou naquele momento era: parece que esse é o caminho para a gente aproximar o tema de sustentabilidade do indivíduo, né? Para que a sustentabilidade deixe de ser a nossa preocupação com manter a floresta em pé ou com as baleias e a gente possa, de fato, deixar de ser ativistas de sofá, né? E nos preocupar que cada uma das nossas escolhas, de fato, no cotidiano, tem um impacto que pode agravar ou pode ser parte da solução da nossa crise ambiental. E, de outro lado, como eu falei para vocês, a gente mergulhou na oportunidade mercadológica que a gente mapeou. Para não ser exaustivo nessa oportunidade, eu trouxe aqui um pouco mais no detalhe uma das categorias do mercado de cabelos, do mercado de cosméticos, que é a categoria de cabelos, que é a maior delas, no mundo e no Brasil, um mercado muito grande. Esses dados são dados de 2011, e o que vocês veem aqui é o seguinte: como que esse mercado estava segmentado por faixa de preços, tá? Que foi um pouco do que eu falei anteriormente. A Natura, até então, tinha, na verdade, até agora, tem a sua proposta dirigida a apenas 22% do mercado, que é a faixa de preços acima de R$10. E a gente vê que a enorme concentração dele está abaixo disso, né? Potencializando ainda mais essa visão da oportunidade, eu trouxe uma outra informação, que é a informação de penetração nas categorias, né? O que quer dizer isso? Quer dizer em quantos lares brasileiros existe consumo dessas categorias de cosméticos.
Tem muita informação aqui nesse chart, mas eu vou explicar para vocês e a gente depois entra no detalhe. Esse primeiro gráfico aqui mostra o total da cesta de cosméticos nos lares de um brasileiro, né? Então, a gente vê que é uma categoria que está presente em 100% dos lares, né? Uma indústria que está presente em 100% dos lares. E a gente vê aqui a penetração dos principais players, né? A gente tem aqui, por exemplo, a Avon, a Natura, essa barra amarelinha, penetrando em 62% dos lares brasileiros. Aí, entrando um pouco no detalhe, para a gente sair ali da sopa de letrinhas e entrar no detalhe de shampoo, uma das subcategorias de cabelos, a gente aprofunda ainda mais a oportunidade que tínhamos em mão na Natura. Quando a gente vê que cabelos penetra em 93% dos lares brasileiros e que a Natura só chega a 13% desses lares. Tá? De novo, os dados são de 2011, mas não mudou muita coisa de lá para cá, né? Então, essas eram as duas oportunidades mapeadas, identificadas, e, com isso em mãos, a gente partiu para um desafio de criar a marca Soul, né? Então, consolidando, quais eram as oportunidades e por que entramos nesse negócio e por que fizemos esse desenvolvimento. Porque a Natura tinha um desejo muito forte de evoluir no seu compromisso com o desenvolvimento sustentável, né? Aproximar esse discurso, então, do indivíduo e começar a falar de consumo consciente. A sustentabilidade é um tema já caro e antigo, que a gente já fala há muitos anos, mas que ainda estava especialmente focado no cuidado com a Amazônia, nas cadeias responsáveis, ethic trade. Nós tínhamos uma vontade também, um desejo de radicalizar a redução do impacto ambiental numa linha de produtos, né? Será que a gente consegue entregar o melhor da Natura, né? Toda a nossa qualidade, tudo que o consumidor deseja quando busca um produto cosmético, mas o que é essa radicalização de impacto ambiental? Qual é o menor impacto que a gente consegue ter? E ainda um terceiro objetivo que a gente viu muito possível e muito forte, que foi a democratização da sustentabilidade. O que isso quer dizer é que, nas pesquisas que fizemos, e que a gente continua vendo, até a pesquisa desse ano do Acatu trouxe mais uma vez essa informação para nós, que o consumidor brasileiro tem disposição e interesse em comprar produtos verdes ou sustentáveis ou de menor impacto. Ele percebe o valor disso, percebe e tem disposição para tal, mas ainda não tem disposição para pagar mais por isso, né? Eu adoraria comer tomates orgânicos todos os dias na minha salada, mas por que eu tenho que pagar 3 vezes mais por esse tomate orgânico, né? Então, essa lógica não parece razoável, e a gente botou um desafio para essa lógica. Como é que a gente faz esses produtos chegarem ao máximo de consumidores possível para, de fato, eles serem democráticos e acessíveis? Nosso desafio, então, foi criar uma marca que abordasse o consumo consciente, porém, isso é muito importante, sem ser restritiva, sem ter um discurso panfletário e sem consumidores a um novo patamar, podendo finalmente fazer as suas escolhas e fazer seu consumo, parece pouco razoável falar, não, mas agora pensa antes de consumir. Você pode, mas cuidado com o que você consome, né? Então, no fim do dia, a mensagem é essa, porque a gente sabe que o planeta não aguenta outra dose de americanismos, mas dá para fazer de um jeito bacana, dá para consumir, dá para ter todo o prazer, dá para ser divertido e dá para impactar menos. Então, Soul é uma linha pioneira que convida a um consumo novo, com muito prazer e menos desperdício. E aí, contar para vocês, então, como é que a gente fez isso acontecer, né? A nossa lógica foi ressignificar tudo que a gente tinha em mãos. Ressignificar o processo, o produto e a comunicação. E nós nos debruçamos sobre uma metodologia, que é a roda da ecoconcepção, que
entre aspas, fatia cada uma das etapas do desenvolvimento, da fabricação, do uso e do descarte de um produto, para que a gente olhasse. Então, a marca foi pensada do início ao fim com essa finalidade. E aí, alguns exemplos para materializar isso para vocês. Primeiro, a fórmula, de fato, né? Então, apenas os ingredientes essenciais para garantir a melhor performance, toda a qualidade, todo o prazer no uso. Mas tem coisa que não precisa. Por exemplo, corante. Corante serve para dar cor ao produto, apenas. Né? Não tem nenhuma funcionalidade, não tem nenhuma entrega adicional. Então, a gente descartou o uso de corantes. Por exemplo, a fragrância é fundamental, um dos principais atributos no uso de um cosmético. Não podemos abrir mão disso. Mas podemos abrir mão de usar diversas fragrâncias diferentes numa mesma linha. E a gente usou apenas uma. O que a gente ganha com essas escolhas? A gente ganha menos matérias-primas sendo transportadas, fabricadas e transportadas e armazenadas. A gente ganha simplicidade nos nossos processos. A gente ganha escala na compra dos materiais. Né? E, mais adiante, eu conto para vocês o que a gente ganha no processo de fabricação. Na ótica da embalagem, que é o grande ícone do produto, né, como é a principal entrega que ele traz, a embalagem que nós optamos é um stand-up pouch, né, um pouch. Eu trouxe isso, legal, só para você, obrigada. Então, ela é flexível, né, é uma embalagem, não enxergo os minutos, desculpa, tem uma luz na minha cara, obrigada. Ela consome 70% menos plástico do que as embalagens convencionais de mercado e emite 60% menos gás carbônico também do que as convencionais. Essa embalagem é tradicionalmente usada já em refis, mas ainda não era usada na embalagem fim. Né? Então, a primeira coisa que a gente ressignifica muito fortemente em cosméticos é dizer: dá para ser a embalagem final. Né? Dá para desafiar essa lógica de que uma embalagem precisa ser rígida, bacanuda, com tampa, cartucho, celofane, bula e lacinho. Não precisa. O que precisa é que o produto, obrigada, seja muito gostoso de usar. E essas duas coisas, fórmula e embalagem, se combinam num processo otimizado que continua trazendo ganhos para a gente. Né? Por quê? Aqui tem um desenho que ilustra um pouquinho a nossa fabricação, obviamente muito simplificado, mas o que acontece é o seguinte: essa embalagem é entregue na Natura num grande rolo de plástico. Né? Então, ao invés da gente ter, por exemplo, caminhões saindo dos nossos fornecedores e vindo para a Natura com frascos cheios de ar, válvulas, outro caminhão com tampa, outro caminhão com rótulo ou com cartucho, a gente tem apenas as bobinas entregues. Essas bobinas entram no início dessa máquina e a máquina faz o processo todo. O que quer dizer isso é, ela corta, ela sela, invasa a fórmula ou o produto de fato, coloca a tampa e o produto sai pronto no final. Né? Com esse processo todo, a gente ainda potencializa os nossos ganhos porque reduz a necessidade de energia, reduz a necessidade de pessoas trabalhando nessa operação. Né? De novo, a gente ocupa menos espaço com armazenagem, com transporte na Natura, ganho de escala mais uma vez. Né? E como eu falei que eu ia falar o que a gente ganhava com o uso de uma fragrância, é um exemplo um pouquinho técnico, mas é importante de ressaltar. Quando a gente fabrica, por exemplo, produtos hidratantes que utilizam diferentes corantes ou diferentes fragrâncias, é necessário que haja todo um processo de sanitização, higienização entre os lotes, para que não haja contaminação do corante e da fragrância. Quando a gente fez a escolha de tirar ambos, né, tirar o corante e deixar apenas uma fragrância, isso não é mais preciso. Né? E aí, de novo, a gente ganha no tempo, a gente ganha na redução de água,
né? Porque não preciso fazer tantas setups, processos de higienização, né? E o processo todo fica muito mais essencial e muito mais inteligente. E traz um benefício muito forte para o consumidor, né? Que a embalagem, novamente, iconiza, que é o uso até a última gota, né? Como ela é flexível, a gente usa até a última gota e o consumidor não precisa mais fazer uma das coisas mais chatas do mundo, que é deixar o produto de cabeça para baixo no box, para escorrer até o final, ou ficar batendo no bumbum do hidratante para usar o restinho, né? Eu sei que todo mundo faz isso aqui, ou misturar um pouquinho de água no fundo do shampoo para também usar, não precisa, né? Dá para usar tudo pela flexibilidade da embalagem. A marca chama-se Soul, como eu falei para vocês, mas ela tem um nome duplo, né? Como vocês viram aqui, quando posicionada de um outro jeito, a gente lê nós. E a escolha do nome foi muito, muito importante, porque ela convida para o protagonismo, né? Ela faz com que o consumidor se sinta pertencente, e toda vez que a gente traz o nós, que ele perceba, realize o impacto das suas escolhas no coletivo, né? Então, a comunicação, o nome da marca também tem uma escolha fundamental aqui nessa história. E aí, dividindo um pouco mais com vocês dos resultados, né, que já temos e alguns esperados. Ela acabou de ser lançada. Nós fizemos um mercado teste no interior de São Paulo desde julho do ano passado. Então, esse mercado teste completou um ano agora. Mas, para o Brasil, a gente acabou de fazer, em junho, julho, o lançamento. Sob a ótica de construção de marca, né, de construção de valor, de equity para a Natura, a gente fez muitos testes e viu que Soul contribui muito para essa construção. O que as pesquisas nos dizem, né, que o consumidor, quanto mais se aproxima da marca Soul, melhor ele avalia a marca Natura como um todo, né? Então, conhece a marca, usa, experimentou o produto, melhor ele avalia a Natura como um todo, principalmente nos atributos modernidade e inovação. A gente tem altas taxas, né, de experimentação e de recompra no mercado teste também, que são muito positivas. Olhando um pouquinho mais para o lançamento de fato feito agora, nós capacitamos 1,2 milhão de consultoras, né, que são as nossas revendedoras em todo o Brasil. E isso é importante destacar, porque essa capacitação vai além do produto em si, mas vai a toda essa proposta de valor que eu contei. Então, é levar para todas elas os conceitos de consumo consciente, práticas de fato, formas de levarem isso para as suas vidas, para as suas famílias, né? Então, por exemplo, nas reuniões de vendas que aconteceram em todo o Brasil no mês de julho, elas fizeram bazares de troca de roupa, troca de brinquedos, troca de acessórios, coisas que elas cansaram, não querem mais usar, e simplesmente trocaram entre si, ao invés de partirem para uma compra nova. Nós tivemos um volume e um faturamento recorde em 6 semanas. Nessas 6 semanas, nós botamos no mercado 10 milhões de unidades, sendo que a gente começou apenas o lançamento da marca. São apenas, por enquanto, 3 hidratantes e 2 sabonetes líquidos. A linha de cabelo só chega no mês que vem. E, nesse período também de um mês, a gente já tem 650 mil fãs na homepage, debatendo, compartilhando e discutindo os temas da marca e do consumo consciente. E aí, olhando um pouquinho mais, médio e longo prazo, qual é a contribuição esperada de Soul para o negócio da Natura, né? A gente espera um incremento no EBITDA e no market share, um incremento bastante representativo. Então, em 2016, a gente espera 1 ponto incremental no EBITDA da companhia, né? Isso é bastante coisa, uma companhia do tamanho da Natura. Tem também uma expectativa muito grande de redução da emissão de gases... Como é? Brigada do efeito estufa, fugiu. A gente fala, em 2016, novamente, de uma redução de 15%, né, nesse número relativo da companhia, que também é muito expressivo, além de adotarmos horizontalmente todos esses aprendizados no resto da companhia, né? Então, os aprendizados que a marca Soul trouxe
de olharmos para o essencial, de desafiarmos a lógica instalada, de desafiarmos o mercado, de fato, né, e as prerrogativas que parecem que já são existentes, e os aprendizados em ganhos de escala, escolhas, redução de desperdício e redução de excessos para todo o resto da companhia. A gente assina essa marca com a frase: para que você precisa do que não precisa? Que é uma pergunta que faz a gente dar um pouquinho de risada e falar: isso é meio óbvio, mas é verdade. E essa é a nossa bandeira de comunicação na chegada de Soul e para todos os públicos que a gente conhece agora. Muito obrigada. Fabiane, muito obrigado pela apresentação, parabéns pela apresentação do projeto. Nós vamos passar agora às perguntas dos consultores, que vão nos ajudar a fazer uma avaliação mais detalhada da proposta. Em seguida, a gente vai abrir a oportunidade de todos vocês poderem apresentar as suas sugestões e recomendações para a melhoria do projeto da Natura. Fabiane, eu vou começar fazendo uma pergunta. A gente está acostumado a ver, na maioria das empresas, que elas têm departamentos de sustentabilidade ou de responsabilidade social. Muitas vezes, os profissionais desses departamentos mal conhecem os profissionais das áreas de negócios. Quando conhecem, às vezes falam línguas diferentes, né? Não conhecem a linguagem financeira, ou o profissional da área financeira não conhece a linguagem que é costumamente utilizada nas questões ambientais e sociais. Vocês conseguiram desenvolver um produto onde esses aspectos estavam muito bem integrados: finanças, o marketing, o desenvolvimento do produto e as questões ambientais. Eu gostaria de saber como é que vocês trabalharam essa integração dentro da empresa para que fosse possível o desenvolvimento desse produto. Okay. Bom, o tema, apesar de haver vamos dizer assim, uma diretoria de sustentabilidade que responde pelo tema corporativamente, o tema é bastante diluído, né? Propagado na companhia toda, né? Por quê? Porque isso faz parte da nossa essência, sempre fez, né? Então, é o jeito Natura de pensar produto, está no DNA. Se não for desse jeito, não faz parte, né? Não tem a nossa cara. A gente mesmo malha ele antes de chegar no mercado, ou, às vezes, quando passa aquela tartaruga no meio das pernas, a gente malha depois e recolhe de novo. Mas o fato é que, ao longo desses 40 anos, aprendemos muito, e esse aprendizado todo ele vira métricas e critérios no desenvolvimento dos nossos projetos, né? Então, para dar um exemplo, um dos critérios de aprovação de novos produtos é que ele seja sempre menor no impacto ambiental do anterior, versus o anterior, que ele está substituindo, né? Então, é uma das coisas que a gente pede quando, enfim, apresenta o briefing de um novo produto no comitê. E aí, um pouco especificamente sobre o projeto essencial, sobre a marca Soul, nós montamos um time multifuncional, bastante sênior, com experiência em diversas áreas da companhia: marketing, finanças, logística, inovação e sustentabilidade. E esse foi o grupo responsável por contaminar a companhia inteira e fazer o projeto acontecer. Obrigado. Denise, a sua pergunta, por favor. Eu vou aproveitar e fazer duas perguntas, aí você vê como é que você quer responder. A primeira, eu sou do Itaú, e banco tem uma peste de ser usurpador, o mal necessário da sociedade, etc., que tem um histórico pelo próprio comportamento do setor bancário, e hoje as empresas trabalham fortemente para tentar resolver essa questão com a sociedade de uma forma mais efetiva. Quando se fala de cosmético, a gente cai muito na futilidade, no desnecessário ou no que não é essencial. E eu acho que também não é muito assim, não é assim que vocês veem. E o Soul me parece vir muito como uma entrega que rompe, que aproxima, que sai da futilidade e entra para a utilidade, que aproxima a entrega do cosmético do essencial. Mas você falou um pouquinho aí por cima que vocês querem transversalizar esse conceito para a Natura,
mas acho que tem também um desafio de setor. O setor de cosméticos se posiciona muito assim e se vende muito com base na embalagem, menos no que está dentro, em muitos dos casos, né? Eu queria ver como é que vocês estão pensando isso para a Natura, se tem alguma meta, e como é que vocês, se vocês estão tendo alguma ação em relação ao setor quanto a isso. Minha segunda pergunta é o seu público-alvo. Coincidentemente, há alguns dias atrás, a pessoa que trabalha lá em casa chegou para mim e comentou: nossa, eu comprei aquele novo produto da Natura, o Soul, e é uma delícia, é super cheiroso. Tararara. Aí eu fiquei perguntando para ver se saía mais alguma coisa, e não saiu mais nada. Então, basicamente, o que eu perguntei, ela me respondeu o seguinte: comprei porque é o mais barato. Mas toda a percepção de consumo consciente, a entrega de valor que vocês estão propondo, que vocês prepararam também um produto, não chegou. Então, como é que é o caminho? Eu sei que não é uma coisa de imediato, acabou de ser lançado, mas qual é esse caminho? Porque é aí que a gente vai ter a entrega do conceito na sua plenitude, né? Tá. Bom, então, primeira pergunta. Eu acho que ela tem vários aspectos, Denise. Primeiro é que, de fato, nós entendemos que o uso de cosméticos é muito importante para o indivíduo, né? Então, está na razão de ser da Natura, no bem-estar bem, no entendimento de que a pessoa, estando bem consigo, está mais preparada para se relacionar com os outros. E estar bem consigo passa por ter uma boa relação com o seu corpo, se autoconhecer, autoestima, etc. Então, sim, cosméticos são essenciais para a gente na construção de um mundo melhor. Depois, a gente tem o total consciência do paradoxo que Soul apresentou. Como é que uma empresa de bens de consumo propõe o consumo consciente? Total paradoxo, discutimos isso longamente. Eu digo que tem alguns bonequinhos meus de voodoo na companhia, assim, recebendo uns dardozinhos. Mas a gente tem muita clareza de que é hora de fazer essa pergunta. Alguém precisa começar a fazer essa pergunta. Dá, né? Soul é a prova de que dá para consumir de um jeito novo. O produto entrega toda a qualidade, tudo que o consumidor precisa, com muito menos, né? Com muito menos excesso, mas não muito menos qualidade e benefício, né? Então, dá para ser assim, e a gente vai ter que passar por essas discussões difíceis internamente para levar o resto, esses aprendizados, na medida em que é possível, porque existem diferentes propostas de valor na companhia. E, além disso, eu diria para você que, independente da marca Soul, do que a gente acaba de chegar, este já é um atributo da marca Natura. Não é à toa que a Natura é líder no mercado brasileiro e, fazendo isso, restrita aquele 1/4 do mercado de preços premium que eu falei. Isso acontece por quê? Porque a gente tem um forte aspiracional que é comunicado pelo jeito Natura de fazer negócios, né? Então, mesmo as marcas que talvez não sejam ainda tão icônicas quanto o Soul, já trazem isso no seu DNA, né? Então, foi a primeira a trazer na marca Ecos, Fair Trade e a participação, né, e a devolução e a construção da comunidade que extrai os ativos e o envolvimento dela na participação dos negócios, né? Então, tem uma série de coisas aí que são a causa da imagem que a marca Natura tem, né? Então, acho que, respondendo a sua primeira pergunta. Do outro lado, a segunda pergunta sim, a gente identificou alguns perfis de consumidores que vão falar com a marca Soul. Este, sem dúvida, é um deles, possivelmente o maior. O consumidor que vai falar: putz, chegou a minha hora de comprar a Natura, né? Ou que, eventualmente, até comprava, mas comprava de vez em quando, em momentos muito especiais, tal, e agora pode usar a Natura todos os dias. E tem um perfil de consumidores, né, que é aquele apaixonado pela marca ou pelo conceito, né? Que seja o que for que seja falado, pelo conceito ou pela proposta, entra de cabeça. Não tenho a menor dúvida de que este grupo
do acesso é maior e entrará principalmente por causa do preço. Mas a gente olha isso como a melhor oportunidade que a gente tem em mãos para começar daí a nossa construção. Então, é um jeito de trazer, o produto chega, ele chega com um texto, ele chega com um nome, ele chega com uma embalagem diferente. É inevitável que essas perguntas comecem a acontecer. Então, por mais difícil que seja a verbalização, as pessoas já falam, mas por que mesmo que essa embalagem é assim? Ah, se é da Natura, deve ser porque é mais bacana para o meio ambiente. Então, essas conexões elas já começam a acontecer naturalmente. E a gente tem anos de construção e de comunicação pela frente para levar esse conceito. Obrigado, Fabiane. Gustavo, você inclusive já testou o produto? Eu estava testando aqui, realmente é bom. E é bom, né? Eu também testei, é muito gostoso. Tem que testar outro para ver se a fragrância realmente não muda, né? Se alguém quiser testar, está aqui à vontade. Ah, não, o Gustavo disse que esse é dele. Não pode. Não, excelente, Fabiana. Parabéns pelo caso. Eu conheci o produto acho que num outro evento em abril lá no Rio. Vocês estavam patrocinando. No Sustainable Brands. Isso, Sustainable Brands também tinha tinha um sampling lá do produto e minha esposa já usa, pelo menos aquele sampling daquela época. Como empresa de bem de consumo, eu acho que existe sempre essa preocupação com o portfólio de produtos, né? Ou seja, você monta todo o seu portfólio, diferentes propostas de valor, segmentos, cabelos, pele e tal. E me passou um pouco de risco, no sentido de vocês construírem um produto que vai tão abaixo assim na faixa de preço, de um certo risco de canibalização, né, que é muito algo que acho que uma empresa de bem de consumo que gere um portfólio precisa sempre pensar. Então, eu queria ouvir um pouco de você primeiro, qual que é essa análise de vocês sobre o risco de canibalização de outras linhas mais caras da Natura e que eventualmente trazem margem e EBITDA maior. Então, essa é a primeira pergunta. E o segundo, assim, eu vejo as inovações muito interessantes aqui lançadas no produto e queria entender de você até que ponto essas inovações elas seriam difíceis de replicar pela concorrência, né? Então, o que impede a Avon e os outros que você colocou ali no gráfico de pegarem uma carona forte aí e acabarem entrando numa certa guerra de preço nessa faixa, usando essas inovações que vocês estão trazendo? Bom, então vamos lá, de novo. Uma das razões para a gente ter feito o mercado teste foi exatamente responder a pergunta da canibalização. Era uma das principais perguntas que a gente tinha. Qual será essa canibalização e qual deve ser o preço de fato aplicado? A gente sabia que queria estar no second tier do mercado, mas, mesmo assim, tinha um certo range, mais para lá, mais para cá, e a gente queria ter certeza disso antes de fazer o movimento para o Brasil. Há uma canibalização, mas ela ficou bastante saudável e dentro do que a gente desenhou no business plan da marca. Ou seja, o incremental continua sendo bastante poderoso para a companhia, né? Essa canibalização, ela estabilizou nesse 1 ano do mercado de São Paulo, mas a gente ainda tem uma gordura para queimar, e agora a gente tem que aprender a trabalhar ela internamente na Natura, né? Mas, para te dar um exemplo, até para a gente ser consistente com o conceito da marca, a gente tem um desafio comercial bastante grande internamente. Na lógica de venda direta, as duas principais ferramentas que nós utilizamos são lançamentos e promoções, né? Que são a forma com que a gente faz com que a revendedora, a consultora, retome o contato com os seus clientes, volte a eles, leve um catálogo novo, leve produtos novos, etc. E a gente percebeu que essa lógica não poderia ser aplicada a Soul. Porque, se eu estou falando de consumo consciente, para que você precisa do que não precisa, talvez não seja razoável eu falar compre 2 e leve 1, né? Ou pague 1 e leve mais 1. Então, a gente tem esse desafio, que é bastante premente, mas que, por outro lado, essa consistência é muito importante para nós, né? E, de uma certa forma, também ajuda a gente a posicionar as marcas internamente no seu local.
E, olhando financeiramente, os produtos têm rentabilidade equivalente aos seus concorrentes internos, né, rentabilidade percentual. Obviamente que absoluta bastante menor, porque custam 2, 3 vezes menos, mas elas são bastante saudáveis, né? Então, vender mais Soul não compromete o nosso negócio. E aí, olhando para a concorrência, eu diria que as inovações de Soul, elas não são barreiras muito grandes de entrada. A maior barreira de entrada que a gente tem é a consistência e a proposta de valor que só a Natura pode ter, né? Então, se a gente falar de qualquer um desses outros concorrentes, eles podem trazer, sim, mas a história fica um pouquinho mais difícil de ser contada, né? Agora, o stand-up out é uma tecnologia conhecida. A formulação, obviamente, que tem uma tecnologia da Natura em fazer fórmulas, mas existem enormes laboratórios e pesquisadores por aí com condições para tal, mas o jeito de fazer, o nome, a qualidade, a fragrância, esse conjunto da obra que é exclusivo nosso. Tá? Obrigado, Alexandre. A sua pergunta, por favor. Fabiana, tudo bem? Parabéns aí pela apresentação. Queria pegar um pouco carona na pergunta do Regi, quando ele perguntou da integração das áreas internas da Natura no desenvolvimento do produto todo. Como é que as partes externas participaram, influenciaram, de certa forma, na decisão estratégica de lançar um produto com essa cara? Quer dizer, se discute muito do engajamento das partes interessadas no negócio das organizações. E aí, na tua apresentação, no início, você falou do apoio das redes sociais. Uhum. Eu queria entender se teve uma influência, como que isso se deu na concepção e desenvolvimento do produto. Tá. A gente já tem um olhar para a inovação na Natura que é bastante aberto, né? Inovação aberta, que a gente chama. Ou seja, a inovação acontece em várias frentes e com vários públicos, né? Então, tem envolvimento de outros parceiros técnicos, universidades, pesquisadores, etc., parceiros com afinidade conceitual, vamos dizer assim, e uma das principais parcerias que a gente tem, vamos dizer, que é o nosso canal, né? Então, são as consultoras e são as gerentes de relacionamento, que são, de fato, a presença da Natura fora de Cajamar, né? A gente fala. Saiu da fábrica, quem você vê da Natura no fim do dia é a sua revendedora, né? Esses públicos, eles são acionados em diversos momentos ao longo da criação de qualquer projeto, né? E, novamente, esse foi o caso com Soul. Em várias etapas, eles foram consultados ou perguntados, acionados, etc., né? Então, durante a avaliação, a criação do projeto, isso aconteceu. Mais especificamente agora, no lançamento, uma escolha que nós fizemos também foi na nossa estratégia de formadores de opinião, vamos dizer assim, né, que a gente também mudou um pouquinho a lógica com que a gente faz isso. Ao invés da gente trabalhar uma lógica mais focada, talvez, em RP, em levar os produtos para esses formadores de opinião diversas, a gente quis falar com pessoas que estão já com as iniciativas bacanas no consumo consciente, né? Mas não só falar com elas, mas trazer para o jogo, né? Então, nós fizemos um evento há alguns meses, onde nós convidamos alguns desses nomes, convidamos a serem nossos parceiros num movimento chamado Soul para Todos Nós, aonde nós abrimos para dar visibilidade para as iniciativas e negócios deles, né? Então, por exemplo, um projeto como Catarse, que é uma empresa de crowdfunding, um projeto como Imagina na Copa, que está levantando, né, arejando projetos sociais muito bacanas, com um olhar muito positivo para o que vem na Copa, ao invés do Imagina na Copa ficaremos parados no aeroporto.
empresas, enfim, Rent a Friend, empresas que focam carona, enfim, modelos diversos de sustentabilidade e consumo consciente que vão além do uso do cosmético, ou seja, a gente não quis se restringir ao que a Natura pode oferecer, mas dá espaço de divulgação para todas essas outras frentes. E esse pessoal hoje está trabalhando com a gente neste movimento, e tem várias coisas acontecendo. Por exemplo, a gente já teve um hangout há 2 ou 3 semanas no YouTube, onde debatemos, a pergunta era: o consumo te consome? E o pessoal veio nos ajudar a fazer esse debate. Temos outros hangouts programados até o final do ano, e outras iniciativas assim, mini documentários feitos por essas pessoas, tal, e também consultoras, novamente, que têm negócios bacanas para serem compartilhados. Respondi a sua pergunta? Muito obrigado, Fabiane, pela apresentação, pelas respostas. Eu te convido agora para um cafezinho ali fora. Vamos lá. E eu convido a todos os participantes para discutirem em suas mesas críticas e sugestões ao projeto da Natura. Como que a Natura pode ter um projeto mais consistente em termos de integração dos fatores sociais, ambientais e econômicos? Como que esse projeto pode ter uma estratégia de negócios mais forte? Como que esse projeto pode ter uma viabilidade econômica mais consistente? Tá? Eu gostaria que vocês trouxessem, então, para a gente algumas sugestões, algumas ideias. E os consultores vão estar circulando na mesa, conversando com vocês e coletando essas sugestões que vão ser apresentadas aqui logo em seguida. Tá? Muito obrigado. Conversou que o tipo do plástico utilizado não se consegue reciclar ele facilmente, ou até não se consegue reciclar, então, enfim, ficou uma dúvida para o grupo, que gostaria depois de colocar isso para a Fabiana. A questão de expandir esse conceito para outras linhas, o grupo aqui colocou, acho que a Fabiana até falou que tem como uma meta da Natura sempre nos próximos lançamentos ter menos impacto dos produtos. Esse deve ser um grande desafio para os próximos lançamentos, para conseguir ter menor impacto do que esse que foi lançado. E, por último, que eu identifiquei nas mesas, a questão do consumo consciente, quer dizer, deixar isso, expressar isso de uma forma mais forte em relação à comunicação, em relação ao mercado. Quer dizer, e aí tem um contraponto, por ser uma empresa de bens de consumo, trabalhar no tema consumo consciente é um desafio grande, e na comunicação a gente vê, talvez, que poderia ter mais força nessa tratativa. Acho que esses foram os 4 pontos que eu identifiquei junto aos grupos. Obrigado, Gustavo. Acho que a gente tinha, os grupos que eu visitei tinham mais perguntas do que sugestões. Acho que são perguntas que levantam reflexões excelentes. A primeira delas é relacionada à consistência, Acho que a Fabiana defendeu muito a consistência da Natura em entregar essa proposta de valor que integra o socioambiental e tudo mais. E o questionamento do grupo foi no sentido de que parece que essa consistência ela é meio quebrada e fragmentada no portfólio. Então, nessa linha aqui, eu tenho um diferencial muito grande de embalagem, reduz o custo, consigo acessar um preço mais baixo, mas não me importo, talvez, tanto, ou pelo menos não comunico a questão de fair trade, do sourcing da matéria-prima, e como é a parte social. Então, numa outra linha, eu tenho esses elementos, mas aí eu deixo de trabalhar toda a inovação e a radicalidade aí do impacto ambiental que eu trabalho nessa. Então, esse foi um pouco a questão, Por que essa consistência não é aplicada de maneira realmente transversal? Devem ter desafios para isso, mas ficou o questionamento. O segundo se falou muito na melhora do impacto ambiental, e não ficou claro se existia um benefício social, Então, na verdade, a percepção dos grupos o processo é tão automatizado que, na verdade, a gente eventualmente poderia estar cortando empregos, Então, ficou essa dúvida no ar. E
O terceiro, acho que reflete um ponto que a gente conversou aqui já sobre canibalização, né? A gente conversou na canibalização, potencial canibalização desse produto dentro do portfólio da Natura. Acho que foi bem defendido aqui que, pelos testes já feitos, ela é mínima e compensada pelo ganho de volume, mas houve uma preocupação de canibalização especificamente no portfólio individual das consultoras. Ou seja, até que ponto, se no agregado isso não afeta a Natura como empresa, será que ali na ponta, consultora por consultora, por vender um produto com, de preço final bem menor, apesar da margem ser a mesma, né, a margem absoluta vai ser menor, quanto que a consultora vai precisar de esforço para chegar no mesmo nível de faturamento para ela, e como que essa questão é trabalhada com essa rede consultora, já que isso significa, de alguma maneira, uma ruptura, né, ou uma entrada da Natura num segmento novo, e isso é um desafio para essas consultoras equilibrarem essa parte econômica. Obrigado, Gustavo. Última, Denise. Bom, circulando aí um pouco, acho que um comentário que eu ouvi em mais de uma mesa foi parabéns pela consistência da marca. Acho que a marca fez uma amarração muito forte dos diversos atributos. A gente tem, muitas vezes, casos e histórias para contar dentro das empresas que a falta dessa amarração acaba perdendo um pouco dessas conquistas. Eu ouvi novamente algo bastante forte em relação a essa marca ser posicionada de uma maneira mais forte, mais intensa, que realmente marcasse a chegada de Soul e a permanência de Soul, e ser uma alternativa de consumo consciente de fato. Então, né, um investimento maior aí no posicionamento e no marketing talvez fosse algo necessário. Dúvidas também sobre o quanto que você falou que treinou 1,2 milhão de consultoras. O que ficou de residual? Elas realmente entenderam? Como é que isso pode ser continuado de agora em diante? Porque elas são a voz da Natura na venda do produto. Elas são elas que vão explicar os conceitos, entregar esses conceitos para o consumidor final, além da própria embalagem do produto em si. Um questionamento sobre a real geração de valor social, que eu acho que tem um pouco a ver com isso que o Gustavo trouxe. Os atributos ambientais, de eficiência, de consumo consciente de uma forma mais macro, estão tangibilizados no produto. Mas essas questões de cadeia de valor ou de relacionamento com comunidade, com o cliente propriamente, ou com as consultoras, talvez não esteja tão evidente como poderia ser, para complementar ainda mais o posicionamento da marca e o posicionamento do produto. Bom, muito obrigado. A gente espera que todas as críticas e sugestões sejam úteis, sejam bem aproveitadas pela Natura. Agradeço muito à Natura, em nome da Fabiane, e a todos os consultores e todos os participantes. Eu lembro, por favor, para preencherem e deixarem as fichas em cima das mesas, e convido a vocês para participarem da próxima sessão, às 11 horas, onde teremos aqui a apresentação do caso do Walmart. Muito obrigado.